Existe uma geração inteira buscando enriquecer, mas esquecendo completamente de se cuidar. Pessoas correndo atrás de dinheiro, reconhecimento, estabilidade, crescimento e resultados. Enquanto o próprio corpo implora por descanso e a mente grita por socorro. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez essa pessoa seja você. Gente que acorda cansada, vive cansada, dorme cansada. Pessoas que estão sempre ocupadas, sempre resolvendo problemas, sempre tentando dar conta de tudo, mas que há muito tempo deixaram de cuidar de si mesmas. E o mais perigoso nisso tudo é que muitos só percebem a importância da saúde quando começam a perdê-la. Porque enquanto o corpo funciona, as pessoas acham que ele vai suportar qualquer excesso. Enquanto a mente ainda consegue continuar, acreditam que podem ignorar emoções, traumas, dores, esgotamentos. Mas existe uma verdade inevitável. Ninguém consegue sustentar prosperidade vivendo destruído por dentro. Você pode até conquistar coisas, mas não consegue desfrutar delas sem saúde. E talvez seja exatamente por isso que a saúde é a segunda camada da riqueza. Porque depois da direção espiritual, vem aquilo que sustenta toda a caminhada. Seu corpo, sua mente, suas emoções e sua capacidade de continuar vivendo com equilíbrio. Olá, eu sou Fabrício Fides e esse é o programa Jornada Fides. Continue comigo e descubra por que devemos considerar a saúde como nossa segunda camada da riqueza. A sociedade ensinou muita gente a produzir, mas não ensinou a viver. Ensinou a correr, mas não ensinou a descansar. Ensinou a performar, mas não ensinou a sentir. E por causa disso, existem pessoas funcionando perfeitamente por fora, enquanto estão emocionalmente colapsadas por dentro. Gente que sorri em público e chora no silêncio do quarto. Pessoas que aparentam força o tempo inteiro, mas estão emocionalmente exaustas. Porque viver sem autocuidado cobra um preço alto. O corpo avisa aquilo que a alma está cansada de suportar. E muitas vezes os sinais começam pequenos. Ansiedade constante, irritação, cansaço excessivo, falta de motivação, dores emocionais, noites mal dormidas. Só que o problema é que muita gente ignora os sinais até o corpo parar de vez. É como dirigir um carro potente sem nunca fazer manutenção. Por fora ele impressiona, mas internamente as peças começam a se desgastar. E cedo ou tarde tudo entra em colapso. A saúde funciona exatamente assim. Não é porque alguém continua funcionando que está bem. Tem gente sobrevivendo emocionalmente, enquanto tenta convencer o mundo que está prosperando. A saúde é uma das maiores riquezas da vida porque ela sustenta todas as outras áreas. De que adianta construir patrimônio sem energia para desfrutar? De que adianta conquistar reconhecimento enquanto a mente vive em guerra? De que adianta alcançar sucesso profissional e perder completamente a própria paz? Prosperidade sem saúde vira sobrevivência disfarçada de sucesso. Porque existe uma diferença enorme entre viver e apenas continuar funcionando. O ser humano não foi criado apenas para produzir resultados. Foi criado para viver com equilíbrio, presença, clareza e propósito. Só que o excesso de correria fez muita gente esquecer disso. Hoje existe uma multidão cansada emocionalmente, tentando fingir que está tudo bem. Pessoas que cuidam da aparência, da carreira, das redes sociais, mas abandonam completamente a própria alma. E isso vai destruindo o ser humano de maneira silenciosa. Porque quem vive apenas para produzir acaba esquecendo de viver. E uma vida sem equilíbrio inevitavelmente começa a adoecer. Talvez uma das coisas mais perigosas da atualidade seja a romantização do esgotamento. Como se viver cansado fosse sinônimo de importância. Como se nunca descansar fosse prova de valor. Como se desacelerar fosse fraqueza. Só que o corpo não foi criado para suportar excessos constantes sem consequências. A mente também não. As emoções também não. E por isso existem tantas pessoas emocionalmente sobrecarregadas hoje. Pessoas que vivem em estado de constante ansiedade. Porque nunca desligam, nunca descansam, nunca respiram, nunca olham para si mesmas. É uma correria tão intensa que muitos já não conseguem mais ficar em silêncio sem sentir desconforto. Porque quando o silêncio chega, a alma começa a mostrar aquilo que foi ignorado durante muito tempo.
traumas, medos, frustrações, inseguranças, cansaços emocionais acumulados. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem tentando se distrair o tempo inteiro. Porque parar significa entrar em contato consigo mesmas. E muitos não sabem mais quem realmente são. Autoconhecimento também é saúde, porque quem não conhece a si mesmo vive no automático. Não entende os próprios limites, não percebe os próprios gatilhos emocionais, não identifica aquilo que está adoecendo sua mente. Existem pessoas tentando cuidar do mundo inteiro sem nunca terem aprendido a cuidar de si mesmas. E isso é extremamente perigoso, porque quem não se ama corretamente acaba se anulando para tentar ser o suficiente para os outros. Mas ninguém consegue oferecer equilíbrio vivendo emocionalmente destruído. Quem não aprende a se cuidar dificilmente conseguirá cuidar das pessoas de maneira saudável. E aqui existe uma verdade profunda. Autocuidado não é egoísmo, é responsabilidade. Você precisa estar bem para conseguir sustentar outras áreas importantes da sua vida. Precisa ter equilíbrio emocional para amar corretamente. Precisa ter saúde mental para construir relacionamentos saudáveis. Precisa ter clareza emocional para tomar decisões sábias. E talvez muita gente esteja sofrendo hoje porque passou anos priorizando tudo, menos a própria saúde emocional. Imagine o celular mais moderno do mundo. Tecnologia avançada, funções incríveis, câmera potente, aparência impecável. Agora imagine esse celular sem bateria. Não importa o quanto ele seja bonito ou sofisticado. Sem energia, ele se torna inútil. A saúde é exatamente assim. Você pode ter talento, sonhos, projetos, oportunidades e potencial gigantesco, mas sem saúde física, emocional e mental, tudo começa a perder sustentação. E talvez por isso tanta gente esteja cansada atualmente, porque estão tentando viver no limite o tempo inteiro, dormindo mal, se alimentando mal, ignorando emoções, sobrecarregando a mente. E o corpo começa a cobrar a conta, porque o corpo sempre cobra aquilo que a mente tenta fingir que não sente. Ansiedade acumulada se transforma em exaustão. Estresse constante se transforma em desgaste emocional. Falta de descanso se transforma em colapso físico. E então, as pessoas percebem tarde demais que saúde nunca foi um mero detalhe. Saúde deve ser prioridade. A autoconfiança também nasce de uma mente saudável, porque existem pessoas extremamente capazes vivendo aprisionadas pela própria insegurança. Gente que não acredita em si mesma porque perdeu completamente a conexão com a própria identidade. E isso acontece quando alguém passa tempo demais vivendo apenas para agradar os outros. Só que prosperidade verdadeira exige identidade forte, exige consciência de valor, exige equilíbrio emocional para não depender da aprovação das pessoas. E isso só acontece quando alguém aprende a olhar para si mesmo com maturidade, quando entende os próprios limites sem viver se diminuindo, quando aprende que saúde emocional também envolve saber dizer não, estabelecer limites e proteger a própria paz. Porque existem ambientes que adoecem, pessoas que drenam energia, rotinas que sufocam a alma. E amadurecer também significa reconhecer aquilo que está destruindo sua saúde. Outro grande problema da atualidade é que muitas pessoas confundem distração com descanso. E estão sempre consumindo algo, assistindo algo, rolando telas, tentando anestesiar a mente, mas nunca descansam de verdade, porque descanso não é apenas parar o corpo, é aliviar a alma, é desacelerar emocionalmente, é respirar sem culpa, é conseguir existir sem sentir que precisa provar valor o tempo inteiro. Mas a sociedade atual criou pessoas viciadas em produtividade. E isso tem criado uma geração emocionalmente esgotada. Pessoas que sentem culpa até quando descansam. Pessoas que perderam a capacidade de desfrutar momentos simples. E talvez uma das maiores formas de riqueza hoje seja justamente conseguir viver em paz. Conseguir dormir sem ansiedade esmagando a mente. Porque saúde também é paz interior. Também é leveza emocional. Também é conseguir viver sem carregar o mundo inteiro nas costas. Existe ainda uma dimensão espiritual extremamente importante nisso tudo. O seu corpo é o ambiente onde sua missão acontece. É através da sua mente, das suas emoções e da sua saúde física que você vive propósito. Constrói legado, ama pessoas e desenvolve as outras áreas da sua vida. E talvez muita gente esteja tentando viver propósito enquanto ignora completamente a própria saúde.
Só que alguém emocionalmente quebrado terá dificuldade para sustentar relacionamentos saudáveis. Cuidar da saúde também é honrar a vida que Deus entregou nas suas mãos. Porque o ser humano não foi criado para viver constantemente cansado. Deus criou pessoas para viverem com propósito. E quando entendemos isso, começamos a reorganizar prioridades. Entendemos que saúde não é luxo, é necessidade. Não é vaidade, é sabedoria. Talvez hoje você esteja percebendo que passou tempo demais cuidando de tudo, menos de si mesmo. Talvez tenha aprendido a ser forte para todos, mas nunca aprendeu a descansar. Talvez tenha se tornado especialista em resolver problemas alheios, enquanto ignora suas próprias dores emocionais. E sabe o que é mais triste? Existem pessoas tão acostumadas a viver cansadas que já nem lembram mais como é viver em paz. Só que ainda dá tempo de reorganizar sua vida. Ainda dá tempo de desacelerar. Ainda dá tempo de voltar a cuidar da sua mente, das suas emoções, do seu corpo e da sua saúde espiritual. Porque prosperidade verdadeira não é apenas crescer por fora, é permanecer inteiro enquanto cresce. É conseguir conquistar sem se perder de si mesmo. É ter saúde para desfrutar aquilo que construiu. É viver sem transformar a própria existência em uma corrida interminável. No final das contas, a segunda maior riqueza da vida é a saúde. Porque sem ela, todas as outras áreas começam a perder sentido. Dinheiro sem saúde vira tentativa desesperada de recuperar o corpo e a paz perdida. Sucesso sem saúde se transforma em peso emocional. Relacionamentos sem saúde se tornam desgaste constante. Prosperidade verdadeira exige equilíbrio, exige autocuidado, exige autoconhecimento, exige coragem para reconhecer limites antes que o corpo precise gritar através da dor. Então cuide de si, cuide de sua mente, cuide das suas emoções, cuide do seu corpo, porque você não foi criado apenas para funcionar, foi criado para viver. Agora comenta aqui embaixo o que você tem feito para ser rico de saúde. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que precisam dar mais atenção a essa camada da riqueza. Nos próximos vídeos eu vou continuar aprofundando individualmente cada uma das 7 camadas da riqueza, mostrando erros que mais destroem cada área da vida, os princípios que fortalecem uma prosperidade equilibrada e como aplicar tudo isso na prática. Então se inscreva no canal Fabrício Fides e acompanhe!